Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite do grupo da reabilitação aqui do hospital. Para mim é uma honra poder estar falando aqui, aí alguns dos alunos presentes também, né? E essa aqui é um pouco também a minha casa, né? Que eu já trabalhei aqui também alguns belos anos, ajudei bem no comecinho, talvez fui o primeiro ali a fazer o link do que é o estágio do HUB hoje com o curso de fisioterapia, né? Eu lembro de estar bem nessa transição, caiu no meu colo e com muito jeitinho fomos tentando ajustar as coisas e hoje está essa maravilha aí. Eu vi a sala de reabilitação agora ali, tá espetáculo, né? Finalmente a estrutura está acompanhando um pouco. Falei para a Bianca agora, né? Até a estrutura está acompanhando um pouco da qualidade profissional que vocês têm aqui. Muito legal, né? Agradecer a Patrícia pelo convite. E a ideia é falar um pouquinho sobre... eu tenho trabalhado muito sobre esse tema em relação ao entendimento do paciente juntamente pelo viés do sistema nervoso autonômico, tá? E dentro disso a gente tem trabalhado muitos casos, desde casos mais simples a casos muito mais complexos. Então a ideia é tentar mostrar para vocês um pouco nesse período aqui como que esse entendimento pode ajudar vocês na prática profissional, no dia a dia. Como eu gosto de falar, lá no campo de batalha, tá? Porque é sempre muito bonitinho, muito simples vir um palestrante qualquer falar e isso é bonito, isso funciona. Aí lá no campo de batalha não funciona. Ou um artigo maravilhoso que a gente coloca, vê tudo mais, que é importante, baseia as nossas ações, mas chega no nosso campo aqui de batalha, não funciona, tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento, ajuda bastante a gente nesse contexto aí, ajudando nisso aí tudo. Muito bem, então a gente vai tentar entender melhor o paciente. A ideia é que seja via sistema nervoso autônomo, que a gente saiba um pouquinho e tirar essas informações do paciente por meio de alguns testes do sistema nervoso autônomo. E com isso, interpretar melhor os dados clínicos que ele apresenta, tá? Desde problemas de saturação, por exemplo, desde problemas, ele vai desenvolver um diabetes, desde problemas como ele tem uma dor musculoesquelética que não passa, né? Ele tem uma dor que o limita a fazer o exercício que eu quero para a reabilitação cardiovascular, pulmonar, etc. Tá? Então a ideia é tentar dar entendimentos melhores em relação a isso. Muito bem. E muitas das vezes a perspectiva que a gente tem é alguma coisa assim, tá? Eu não vou dar aquelas palestras super chatas com 200 dados científicos aqui não, apesar de estar no hospital universitário, tá? Tem que ser uma mescla, senão a gente fica aqui morrendo, horário do almoço, né? Ou do não almoço, para alguns, que a gente sabe. Enfim, e muitas das vezes o nosso paciente definitivamente é esse cara aqui. Definitivamente. Ele é um monte de circuito, um monte de fio, um monte de coisa interconectada e que a gente acha que ele é assim, bonitinho. Que uma coisa não conecta com a outra, que uma coisa não fala com a outra e quando fala a gente meio que, não, isso não é da minha área. Não, isso eu não preciso, não, isso aqui eu vou mandar para fulano. Só que aí o que acontece, não sei se vocês reparam nos circuitos, é que fulano é especialista nesse circuito aqui e fulano é nesse. Só que este circuito fala com esse por meio do fio. Aí o fio ninguém é especialista. É ali que dança o problema. E eu vou dizer para vocês, não existe especialistas em fio na área da saúde. Não tem especialista no fio. E ó, tem fio que é verde, tem fio que é vermelho, tem fio que é azul, para piorar a situação, tá? Para piorar a situação. Então, eu não vou nem dizer que o fio vermelho é artéria, o fio azul é veia, o fio verde pode ser o sistema linfático.
ou sistema nervoso, enfim. Mas, via de regra, o que nós acabamos estudando muito são essas partes aqui. Se eu sou da cardiologia, eu sei a cardiologia. Se eu sou da pneuma, eu sei a pneuma. E assim, muito compartimentalizado. À medida que você trabalha no hospital, isso diminui um pouco. Porque quem é da cardio tem que passar o exercício, aí o exercício, às vezes o cara tá com uma dor no joelho, aí vem o da ortopedia, já ajuda, e é uma coisa mais integrada, eu sei disso. Mas ainda assim os entendimentos às vezes são falhos, tá? Então, a ideia, né, a grande sacada é a gente começar a pegar um paciente que é assim, e ele é assim, essa maçaroca toda junta, toda ao mesmo tempo, toda integrada, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, e o nosso entendimento ficar assim, arrumadinho. Eu gosto muito dessas imagens aqui. Bagunçado, organizado. Porque muitas das nossas vezes o nosso raciocínio está bagunçado e não está organizado. Então acho que a primeira coisa é a gente começar a entender isso. E os fios normalmente que conectam essas coisas entre si são sistemas que a gente chama de sistemas de comunicação. Tá? Por exemplo, o sistema arterial é um sistema de comunicação importante. Por exemplo, se você tem um hormônio que precisa sair lá da hipófise e chegar nos ovários ou nos testículos, por onde que ele vai? Ele vai via sanguínea. Então o sistema arterial ele é um ponto importante nessa conexão. E aí muitas das vezes, quando há falhas hormonais, ou seja, dismenorreia, por exemplo, se pensa unicamente que o hormônio, a produção está ruim. Aí o que se faz? Enfia mais hormônio. Não se pensa na condução, por exemplo. Tá? Então isso é uma falha de integração. Porque ele pensa só na caixinha dele aqui, ó. Ah, tem uma falha hormonal. Tá aqui. E a condução? Nossa, a condução nunca pensei nisso. Pois é. Por que muitas das pacientes com problemas hormonais melhoram com atividade física? É que produz mais hormônios, será? Não necessariamente. Atividade física faz o quê com os vasos sanguíneos? Provoca melhor perfusão nos órgãos, é óbvio. E nem precisa ser uma atividade física super assim, começar a caminhar, por exemplo. Aí a gente começa a ver o preço que a inatividade física causa às pessoas. Tá? Então, isso é um sistema de condução. Tá? Eu poderia fazer toda essa palestra baseada só no sistema arterial, por exemplo. A galera da cardio ia amar, né? Nossa, então vamos falar só das artérias, legal. Mas a escolha foi sobre o neurovegetativo. A gente consegue, talvez, linkar mais partes ainda para vocês. Tudo bem até aqui? Legal. Então vamos seguir. Então, o neurovegetativo é essa maluquice. E aí, o interessante é que quando a gente tem um raciocínio mais compartimentalizado, eu sou da área tal, não é que eu não saiba o neurovegetativo. Né? A gineco aqui, por exemplo, ó, vai saber muito bem o neurovegetativo dessa área. A cardio, muito bem o neurovegetativo dessa área. E assim vai. Porém, essa parte globalzona toda aqui, ó, a gente acaba deixando de lado, porque não vê, talvez, o quanto isso é importante num contexto global da pessoa. No contexto global da pessoa, tá? Então, esses mapas, assim, de neurovegetativo, eles têm... Você colocar no Google, acha se bobear esse aqui. Esse aqui é numa das aulas lá da Escola de Madrid, ó. Tudo em espanhol aqui. Tá? Agora, por que ele é importante? Porque o neurovegetativo, ele faz a conversa entre o sistema musculoesquelético e o visceral. Ah, pois é. A pessoa quando infarta, como é que dói nela? Menos a Bianca. A pessoa quando infarta, como é que dói? Todo mundo sabe? Dói o tórax, dói pro braço esquerdo,
é uma sensação de bigorna. Ó, dói correndo pro pescoço e ATM esquerda também. O pessoal não lembra direito desse. Mas por que que dói o braço? Por que que o coração não dói? O coração dói também. Aí o do coração tudo bem. A pessoa tem uma dor no braço esquerdo, nunca que a gente imagina que pode ser um problema do coração. Nunca. A gente só imagina quando é uma emergência, tem que sair correndo, senão o cara morre. É uma emergência. Qual outro órgão que é famoso por dor referida visceral? Vocês veem muito no hospital. Ah, tá com dor assim, de repente foi ver a outra coisa. Qual que é bem famoso? Coração é o mais famoso, né? Qual o segundo mais famoso? Os rins. Pedra nos rins. Que não é nem nos rins, é no ureter, né? Que tá no rim, tá beleza. Tá ali, tá quietinho, mas quando vai por ureter, é um abraço. Sai rasgando. E como é que é a dor? Lombar. Uma dor terrível nas costas. O cara chega com uma dor terrível nas costas, vai na clínica médica. Primeira coisa que o clínico faz, vamos ver se não é pedra nos rins. Vou investigar o histórico, ver tal. Na verdade, sim, né? Muitas vezes vamos pedir os exames. Tá? E é assim que é feito. Agora, por que que o estômago não teria? Por que que o baço não teria? Por que que a pelve baixa não teria? Por que que esses órgãos não teriam? Porque eles não são do mainstream. Eles não são pops assim, igual o rim e o coração. Não são, simplesmente. Mas eles são tão importantes quanto. E, muitas das vezes, eles ali é que são o grande vilão por trás da dor. Né? Eu costumo brincar que o sistema musculoesquelético ele é uma tela assim, ó. A tela só reflete o que está no projetor. Está lá no projetor. Estava meio desfocado. Eu fui mexer aqui na tela para corrigir o problema. Vocês nem chegaram ainda, né? Nem tinham chego ainda. A tela estava meio desfocada. Eu não vim aqui na tela para mexer na tela. Não ia ser meio esquisito eu vim na tela para mexer? Eu fui lá no projetor mexer. Mas a gente não faz isso. A tela está com um problema. A imagem na tela está com problema. Porque a tela pode estar com problema. Ah, a tela não está refletindo direito, está com... Aqui não está... Ok, eu mexo aqui. Mas o problema é que muitas das vezes o problema está na imagem. E a imagem, a tela só reflete. E o sistema musculoesquelético, lembra assim, ó. Ele é um grande telão. O telão pode dar problema? Pode. Pode dar problema. Mas alguém manda o negócio para lá. Pensa, olha só. Você tem todo um sistema que envolve o bando de estrutura nobre lá dentro. Tá? Por exemplo, uma estrutura nobre. Fala aí para mim. Estrutura nobre do corpo. Se eu falo assim, o corpo tem uma estrutura nobre, qual é? O que vem na tua cabeça primeiro? Cérebro. É o cérebro? Vem quem? Coração, vem quem? Pulmão. Quem vem? Bexiga. E assim vai, quer dizer. Nós temos estruturas nobres. Mas alguém falou o joelho? Alguém pensou no joelho, coitado? Estrutura nobre? Nem no músculo nós pensamos. E a maioria aqui é fisioterapeuta, correto? Quem alguém não é fisioterapeuta aqui? Ok, você é de terapeuta ocupacional. Pô, estamos em casa. A gente joga junto esse jogo, né? A gente não fala o músculo. Nossa, engraçado, né? Por quê? Porque de fato existe uma hierarquia. As vísceras são protegidas por quem? Pelos músculos, pelo sistema esquelético. Então, eu costumo dizer, né? E dou exemplo lá da minha casa com isso, que
os pais, nós, eu e Raquel aqui, somos o sistema músculo-esquelético dos nossos filhos. E eles são as nossas vísceras, que a gente toma cuidado com isso. Protege, dá nutrição, né? Tira a excreção deles também, aquela coisa toda. Tá? Dá input sensorial, que é, não faça isso. Legal, muito bem isso. A gente tem esse papel. O sistema músculo-esquelético, dentro desse papel todo, ele é protetor. Então, ele vai pro sacrifício se precisar. E é isso, muitas das vezes, que vocês estão encontrando aqui no hospital. Pessoas com o sistema músculo-esquelético no sacrifício. Por conta de uma saúde não adequada. Né? E aí, eu sei que vocês trabalham com pessoas aqui que são muito carentes e muito desinformadas. E que isso é um grande entrave na nossa terapia. E nós precisamos ser cada vez mais assertivos com eles nisso. Poucas recomendações, mas entendíveis, realizáveis. Senão não dá certo. É complicado. Até a palavra, né? Você pede uma coisa, ele não entende o que é. Você escreve, ele é analfabeto. Então, vocês têm que ser jogadores, eu entendo isso como um jogo de estratégia, lá, um xadrez, jogadores dos melhores. Porque você vai ter que começar a ler o paciente sem conversar muito com ele. E aí que está uma das sacadas aqui. Você entender o paciente sem ele precisar contar as coisas. Pô, como assim? A gente aprende, ele tem que ir falando as coisas, a gente vai ver os exames. Pois é, mas é que a gente é pouco investigador. A gente não consegue sacar essas informações legais deles. Percebe? Imagina o pediatra, o veterinário. Não tem. Se não for ele fazendo, esquece. Vamos para outras profissões? O geólogo. Ele vai olhar a terra lá e tem que interpretar, não vai falar nada. Várias profissões são assim. Então existe uma forma de raciocínio na nossa cabeça do ser humano que nos permite ser assim. E um dos nossos grandes entraves na fisioterapia, na terapia ocupacional, em todas as áreas da saúde, a não ser esses mega profissionais assim, a gente não tem a cabeça pronta para lidar com isso aí. Nosso raciocínio é muito fraco para eu retirar as informações do paciente. Eu dependo muito do que ele fala ainda. Então, eu chego a determinado ponto no consultório, por exemplo, que o que ele fala às vezes mais me atrapalha do que me ajuda. Quem já teve essa sensação? Você está lá com o paciente, ele está falando um monte de coisa que não serve. E você acaba perdendo um pouco do tempo com isso, que é precioso. Que você poderia estar fazendo coisas mais importantes com ele. É ou não é? Então até isso é uma coisa que a gente tem que começar a sacar mais rapidamente para dar orientações mais adequadas. Entra aqui, ó, tem aqui, tem ali, ó, tem aqui no meio. Muito bem. Maravilha. Então, uma das propostas aqui, ó, é começar a mostrar que por meio dos ajustes ou por meio das informações que esse sistema dá, eu tenho como tirar várias das informações, sem necessariamente pedir ou contar, com, às vezes, com uma lembrança dele. O senhor já teve pneumonia na vida? Pneumo o quê? Nia. Não, não sei. Não sei o que é isso. Em osteopatia, a gente pergunta muito sobre cirurgia. Cirurgia é uma coisa importante pra gente, porque a cirurgia, ela afeta muito isso aqui, ó, esse balanço. Né? Então, para vocês, talvez aqui seja raro o paciente que não venha com uma cirurgia, né? Normalmente, eles têm muitas cirurgias em si. Então, o que acontece? Essas pessoas que fazem cirurgia, às vezes elas nem lembram da cirurgia que fez. Fez cirurgia? Não.
Eu atendo lá no consultório gente que pode pagar só, bem diferente do que vocês atendem aqui na grande maioria. Eles não lembram. Eles não lembram. Ah, já fez cirurgia? Não, nunca fiz. Tem filho? Tem. Como é que foi o parto? 2 cesáreas. Mas não foi cirurgia. Agora imagina com vocês, né? Então a gente tem que saber extrair melhor essas informações. Então, quando a gente entende tudo que o neurovegetativo faz em cada órgão, eu consigo, com algumas perguntas, ele já dá essa noção pra gente. O intestino está mais preso ou mais solto? Nossa, 10 dias que eu não vou ao banheiro. Opa! Sistema simpático ou parasimpático lá, ó, atuando nele? Qual? Quem é que prende? Quem é que faz defecar? Defecação é dada por um estímulo parasimpático. Logo, se está preso, ou é porque o parasimpático não está entrando, ou porque o simpático está acelerado. Faz sentido? Legal. E o que esse negócio tem a ver com outras coisas? Tudo a ver. Você já viu algum paciente que tinha muita dor e quando defecou melhorou essa dor? Quem já viu? Por que isso acontece? A gente acha que é só por uma coisa mecânica. Ah, tinha muitas fezes ali, pesava, né? A gente ainda tem um raciocínio muito músculo esquelético. Pesava, aí liberou, melhorou. Outro exemplo, as meninas que têm dor nas costas na menstruação. Tá? Às vezes nem tchuns, né? Como fala, nem associa uma coisa com a outra direito. Né? Então, essas, por exemplo, elas vão ter mais problemas associados. Então, se eu sei quais são os gânglios, como atuam e como faz, eu já consigo ter uma noção melhor. Vamos pegar um caso mais complicado. Chega paciente com dor crônica aqui, uma fibromialgia. Aí ele tem problema intestinal, ele já fez um câncer no fígado, tratado, já retirou uma parte. Não é assim os casos de vocês? Tudo assim, né? Aí tá obesa, não consegue se exercitar, tem as varizes assim, aí fica pingando de 200 ambulatórios, né? Então, ó, vai para cardio porque você precisa se exercitar. Tá cardiopata. Ah, tem uma coisa de câncer, vai lá pro... E assim fica pingando, né? E aí ficamos tratando nos compartimentos. Ó. O que é realmente uma coisa desgastante a pessoa também, porque ela passa o dia inteiro no hospital e não produz, às vezes, nada da vida dela. Percebe como é problemático isso aí? Tá? Então, às vezes, a falha no entendimento desses contextos todos, eles dariam ações um pouco mais ordenadas, entendimentos um pouco mais ordenados nisso. Tá? Então, muitas das vezes, é por conta de um outro sistema desse, que está presente no caso do paciente, que o teu sintoma do teu sistema não melhora. Por exemplo, ele precisa melhorar a parte cardiovascular, tá? Mas a parte cardiovascular está comprometida por um problema metabólico ou por um problema musculoesquelético. Aí a cardio não consegue ter aquele resultado que ela esperaria por conta desses outros 2 sistemas problemáticos. Assim que funciona. Aí são aqueles casos que não evoluem. E caso que evolui, tem nem que debater aqui, né? Eu falo assim, ó, os casos que evoluem, eles são aqueles do P estatisticamente significativo, legal, lindo. Você faz o que o protocolo manda, vai dar certo. Não tem nem que debater muito, né? Você vai, talvez, maximizar um resultado, melhorar o custo, né? Que é gestor, tem que melhorar o custo, menos tempo de internação, ok. Se a gente colocar em longo prazo, isso não é importante. Mas e o que não melhora? O que não melhora é o problema, porque o que não melhora, o paper às vezes não explica, porque ele é critério de exclusão.
Aí, eu acho muito engraçado quem é da prática baseada em evidência xiita. Porque tem o clínico xiita, né? Ah, pesquisa serve para nada. Não, serve, óbvio. Imagina. Sou um pesquisador. Mas tem o cara, o pesquisador, que é xiita. E às vezes ele acaba formando clínicos xiitas baseados em evidência. Que é um problema. Você já pensou se o seu paciente que você está atendendo, ele entra no critério de inclusão daquele estudo que você tomou como base? Ele não tem nada fora? Pensa. Essa realidade é muito diferente, né? O nosso dia a dia é muito diferente, às vezes, do que está lá naquele paper lindo e maravilhoso. O que você tem que fazer? Se virar. Quantos vocês já não se viraram até agora para fazer as coisas? Eu lembro aqui de ir fazer tipo um respirão, uma coisa assim, aí fez com uma garrafa de não sei o que, PET, não sei o que. Se vira, você vai deixar sem atender, não vai. Esse é uma grande questão. Então, todas essas ações neurovegetativas, quando bem entendidas, elas podem trazer para a gente informações preciosas sobre como o paciente vai estar e sobre como a gente pode agir, tá? Então, estou falando de informações assim do mainstream também, informações mais conhecidas. Mas, por exemplo, se eu pegar informações que são mais sutis, por exemplo, quem examina a pele legal dos pacientes? A pele. Pega na pele, toca ela, percebe os detalhes e as nuances. Quem não é do time da pele, tá? Hashtag time pele, pega na pele, ufa. Né? A pele dá muita informação neurovegetativa. E as pessoas que têm problema na pele, que não são um trauma externo, ou que apareceu um problema na pele, não é um trauma, uma queimadura, um evento externo, né? Ali, ó, vocês estão ferrados, porque, ó, a pele é inervada por todo o neurovegetativo. Todo ele. Então, a pele também é uma dos grandes telas que tem. Talvez a maior tela corporal. E sabe o que é o mais engraçado? A gente trata as pessoas, principalmente quem é da fisioterapia e da terapia ocupacional, né? Quer dizer, que são terapias em tese não invasivas, né? A gente não corta ninguém. A gente começa pela pele. A gente enfia alguma coisa na pele para chegar lá. Tá? Isso é bem interessante. Então, uma outra coisa que normalmente dá muita informação pra gente, sem ser a pele, é o crânio. Aí o crânio é uma coisa que é meio assim... Crânio? Como assim? Crânio é coisa de osteopata doido. Já começa assim, né? Esse cara é meio doido de osteopatia, gosta de ver crânio e tudo mais. Ó, primeiro, de onde saem os hormônios? Do crânio. Todo o seu sistema de controle postural, ó, labirinto, a oclusão dental, a ATM, tudo no crânio. Tá lá. E muitas das vezes é negligenciado. E aí, o paciente às vezes tem uns sintomas no crânio que eles poderiam indicar muito dos problemas que ele tem e você deixa isso passar batido. Deixa passar batido. Tá lacrimejando muito. Já viu o paciente que chega assim e tá lacrimejando muito? Ou ele reclama que o olho está seco. Ou reclama que a boca está seca. Tem isso na cardio? Eu falo muito da cardio porque tá bem na reabilitação lá na cardio, lá no... Um pouquinho aqui lá na Ceilândia. Por quê? Boca seca é indicativo de aumento de qual sistema? Simpático ou parasimpático? Simpático. Simpático.
Porque quem faz a saliva é o parasimpático, que você vai digerir alguma coisa. Olha aí que interessante. E aí, às vezes, o paciente fala para você assim, olha, depois que o doutor me deu aquele remédio, e é outra coisa, outro grande viés aqui, né? É remédio. Tem paciente sem remédio? O que vocês atendem? Já viu um limpo? Tô limpo. 2 semanas que eu tô limpo, nenhum remédio. Não tem, né? Impressionante. E como que você sabe que o remédio atua em tal ponto? Posso dar uma sugestão para vocês? Quem é de anotar e quiser, esse é um bom texto para você estudar. É Farmacologia do Sistema Neurovegetativo, ou Nervoso Autônomo. Farmacologia associada ao Sistema Nervoso Autônomo. Pode escrever assim lá no Google. Não precisa ler o último artigo, não. Pode ler uma coisa básica. Para você saber o que os médicos estão enfiando de remédio no paciente, o que está dando de efeito colateral neles, e aí o que chega para você. Ele dá um beta-block. E aí, o que ele faz? Ele está dando um remédio para diminuir a incontinência urinária. Tá, e aí, o que faz no resto? Ele está dando um remédio para um motílium, para o estômago lá. O que ele faz? Ele está dando um remédio para constipação. Ele está dando um remédio para pressão ocular. Olha só. Eu estou falando coisas que vocês não atendem aqui. Me avisa. Tô ou não? Não, né? Exatamente o que vocês veem. E a gente intervém no paciente, muitas vezes sem a menor ideia dessas coisas juntas. E muitas das vezes você está pegando a sua atuação, concorrendo com o remédio. Ou pegando a sua atuação e ajudando o efeito colateral daquele remédio. Por exemplo, um caso de boca seca, ele tem normalmente associado a isso um incremento simpático. O que vai fazer com a frequência cardíaca? O que vai fazer com a pressão arterial em geral? Subir. Aí vamos supor que é um paciente que não pode subir muito a pressão arterial, porque ele já tem um comprometimento hepático, por exemplo. Não tem volume para sangue correr. Tá? Aí ele veio no ambulatório da ortopedia porque tem dor nas pernas. Esses são os nossos pacientes. Isso eu estou dizendo assim, isso eu atendo no consultório, né? Paga, particular, tararararará. Imagina aqui. Aí chega no ambulatório da ortopedia, se não tiver essa visão integrada, vai só olhar para o sistema esquelético. Tem alguns problemas? Tem. Você vai lá, ajuda, alonga e tal. Eu brinco, não sabe o que faz, alonga os isquiotibiais. Até rimou. Porque todo mundo tem ele curto. Aí você alonga os isquiotibiais, força. Aí o que acontece? Você força a fáscia posterior e a artéria passa no meio dessa fáscia. Aí quer dizer, muitas vezes o problema da perna, da dor dele, é porque não está chegando sangue, né? Aí o que faz com a dor na perna? Piora. Olha aí. Então, é assim. Trago verdades. Hashtag trago verdades. Então, o sistema craniano, quando a gente sabe ele bem também, ele dá informações maravilhosas. Tá? E entra um outro sistema aqui, que poucos de vocês têm ideia que existe. Se vocês tiverem, por favor, me avise, que eu até posso aprofundar um pouco. Tá? Que é o sistema neuromeníngeo. Quem trabalha o sistema neuromeníngeo aqui nos pacientes? O que é neuromeníngeo? Talvez eu faça e não saiba, né? Muito bem. O sistema neuromeníngeo, ele vai ser todo o sistema da dura mater e das meninges, na verdade, né, que recobre o crânio, passam pela coluna e vão até o sacro.
e eles recobrem as raízes nervosas dos nervos espinhais. Aí você tem aquele paciente que um dia tem dor no ombro, outro dia tem dor na coluna, outro dia dói o outro ombro, outro dia dói as costas, outro dia dói a cabeça. Já pegou gente assim? E aí você fica perdido, porque você acha que é a dor que está correndo, né? Tipo, a dor corre de um lado, a dor corre para o outro. Não é a dor. Já viram gente assim? Geralmente vem o diagnóstico de fibromialgia. E aí vem fibromialgia de diagnóstico, vem um monte de coisa, né? Tá? Terrivelmente. Tá aí. Como é que começa o tratamento dessas pessoas aqui no crânio? Por que pareça. Ó, algumas dicas para vocês então para isso. Paciente que tem problema nesse sistema, ele normalmente, eu vejo com muita frequência, é um cara que teve um trauma grande. O que eu quero dizer com trauma? Fraturas múltiplas, dão problema nisso. Vou pegar os casos que vocês veem, né? Fraturas múltiplas. Esses acidentes de carro, tudo que é acidente de carro, chicote cervical, né? Todas essas coisas. E eu tenho visto muito também, e isso é coisa de prática clínica, tá? A gente está até começando a montar um grupo de estudo para estudar isso aí. E se vocês tiverem interesse, seria muito legal, porque aqui eu acho que deve ter. Pessoas que têm doenças nas meninges. Meningite. Sequela de meningite, qual é, pessoal? O que a pessoa não faz? Flexão de pescoço. E é aquela meninge vai ficar boa depois que desinflama assim do nada? Ela vai voltar a mexer normalzinha? Nunca mais vai ficar ruim? A gente nem associa, né? Uma dor no pescoço com uma meningite antiga. Eu tô falando do caso pior, tá? Vamos falar dos casos mais corriqueiros? Dengue. Como é que tá a dengue aqui no hospital? Tá chegando muito, não? Aqui não atende dengue em si, né? Mas começa a perguntar se ele já teve. Às vezes é de área endêmica, né? Ó, eu atendo um senhor que ele teve malária, ele fala, né? Ele fala 72 vezes. Não sei como tá vivo, ele tem 80 e poucos anos. Então, pela conta, ele pode ter pego uma por ano. Tá valendo. Começou cedo, começou de garoto. Agora imagina como, se ele começa de garoto, como é a construção do corpo dele com aquela coisa toda prendendo ele. Vai crescer tudo torto, tudo deformado, cheio de problema. Aí chega lá na consulta e ele fala assim, poxa, ninguém dá jeito. Aí eu olho e falo, é mesmo? Como é que vai dar jeito nisso? É muito trabalho, pecinha a pecinha. E o quanto isso não afeta os outros sistemas também. Vocês estão sacando um pouco de como tá? Ou tá muito esquisito, muita viagem? Porque, né, a gente tem medo assim, né, de viajar demais nas ideias, né? Tudo bem? Né? Olha só. Então, esta é uma imagenzinha que ela é fundamental. Olha que ela saiu nesse meiozinho aqui, ó. Esse aqui é o seguinte, medula. Esse aqui, ó, é a cadeia laterovertebral simpática. Pessoal, essa é a junção que explica o sintoma do sistema simpático, por exemplo, uma víscera, com o sistema músculo-esquelético. Existe uma conexão entre os dois sistemas e é anatômico. É esse camaradinho aqui, ó, ramo comunicante. Não é Wi-Fi, não tem viagem na maionese. Existe uma comunicação entre esses ramos. Quem é da neurologia clássica, assim, ó, eu lembro da minha professora de neuro, depois que eu estudei isso, eu lembro da minha professora de neuro da universidade explicar isso aqui, e eu, tonto, não sabia que isso era tão importante para a minha vida, o que eu ia falar tantas vezes disso na minha vida hoje. Isso é fundamental, fundamental. Então existe uma conexão do sistema simpático com o sistema
Então, se um músculo está com tônus aumentado, por exemplo, e apresenta dor, ele pode ser simplesmente porque alguma víscera aqui está mandando esse tônus aumentar. Aí a gente faz o que nesse músculo? Ultrassom, alonga, estica, exercício. E muitas vezes falha nisso aí. Percebe? Agora, eu não vou alongar ninguém mais? Não, claro que vai. O cara quebrou a perna, tá com restrição da articulação. Não adianta ficar mexendo no estômagozinho que a perna vai voltar. Não vai. Tem que ir lá na perna e ó, para esticar esse negócio. Tá entendendo? Cada coisa é importante no seu horário. E isto aqui, ó, é um diagrama descrito por um fisiologista russo em 1900, lá vai Pedrinha. Que ele integra as coisas num negocinho aqui, ó. Eu tenho uma área medular aqui, ó, que ela recebe estímulos no corno posterior e manda estímulos para o corno anterior. Beleza? Isso aqui pode ser bem basiquete para algum, mas me deem a licença para ser básico para todo mundo subir junto. Então vamos lá. Chega no corno posterior, ó, as setas entrando aqui, ó, tá? Aqui e manda uma informação lá para o córtex. Assim que funciona. Ó, tá, o corpo tá assim, a propriocepção tá assim, eu tenho uma tensão assim, o cérebro vai, o tronco cerebral, na verdade, vai vendo tudo. Muito bem. Existe um neurônio que ele é despolarizado aqui e que polariza ou o anterior aqui, que é músculo esquelético, ele vai chegar aqui, ó, e ir para um músculo, aí o músculo aumenta ou relaxa o tônus, tá? Por exemplo, vamos imaginar uma situação prática. Quem aqui já teve uma dor de estômago? Tá, quem não teve, né? Na dor de estômago, como é que é a sua postura? Ah, por quê? Proteção. Porque se eu ficar reto, eu estiro e aumenta ainda mais a aferência de dor. Então eu faço isto e me alivia. Agora, será que essa postura cifótica que você quer insistentemente tratar do seu paciente alongando ele não é uma proteção desse mesmo problema? Só que em vez de estar agudo, ele está crônico. Tá aí, uma boa pergunta, né? Pra gente se fazer. É assim. Então, veja, essa coisa toda se fala entre si. Então aqui ele coloca, por exemplo, como um problema no sistema ósseo, um problema ligamentar, né? Aqui pode ser um problema da pele, enfim, não importa. Qualquer área que é inervada por um mesmo segmento medular, a gente chama isso de metâmero. E elas estão unidas entre si. Não separa. Não sai. Tá tudo junto e misturado ali. Não tem como dissolver uma coisa da outra. Então, veja, se eu tenho alguma repercussão em qualquer um desses sistemas, naturalmente isso vai mandar uma informação para o corno posterior, que vai mandar pelo corno anterior alguma informação para a reação. Ou ele vai mandar mais sangue, ou vai mandar menos sangue, ou vai aumentar o tônus do músculo, vai baixar o tônus do músculo. Alguma coisa ele vai fazer. Tudo bem? Inclusive na pele. Inclusive na pele. E aí com isso, a gente começa a ter um conceito bacana, que é isso aqui, ó. Quem já ouviu falar em dermátomo? Beleza. Sem ser aquele negócio para você espetar o paciente se está sentindo ou não, para que mais se utiliza o dermato? Analisar nível de relação sensorial. Analisar relação sensorial, se o cara teve uma lesão medular e tal. Mas você utiliza para saber se tem algum desajuste corporal? A gente só quer ir lá no trauma pior, né? Na patologia. E nós somos físios e teós, a gente quer ir na disfunção. A gente quer ir na disfunção, cara. Porque a disfunção leva a quê? A patologia.
Olha, o nosso trabalho é importantíssimo. A gente é mais preventivo até, ou deveria ser, do que reabilitativo, se for parar para pensar assim, né? Sim ou não? Aí o que acontece? Cara, a gente tem que pegar os casos tudo ferrado e ajustar. Beleza, tem gente que nasceu para pegar os casos ferrados e ajustar, legal. Beleza. Mas tem que entender que tem isso também. Então, além do dermátomo, existem outros mapas que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é o miótomo. E eu fiz questão de pegar uma imagem de internet mesmo, para você olhar e ver que tem. Não é aquela coisa escondida que só tá no livro da osteopatia de não sei... Não, tá aqui, ó. Eu faço questão de pegar... Ó, essa imagem aqui, ó, é um negocinho chamado zonas de Head. Quem já ouviu falar? Zonas de Head. As zonas de Head, elas são zonas de projeção da dor do sistema visceral na pele. Começa a reparar que quem de vocês atua nessa área com víscera, né? Cardiopneumo, né? Os cânceres, enfim. Começa a reparar que vai ter pontos da pele, se você palpar, ele vai urrar de dor e do outro lado não vai. Começa a reparar. E isto é indicativo que o órgão lá dentro ou o sistema de inervação dele não está bom. Percebe? É assim. E aí, para vocês que têm esses ambulatórios específicos, isso é maravilhoso, porque você começa a colocar essa coisa em prática, que você vai ficar maluco de tanta informação que você vai ter. Vai dar um salto no que você pode fazer pela pessoa. Com certeza. Zonas de Head. Head igual cabeça mesmo. H-E-A-D. Tá? Se você quiser aprofundar sobre zonas de Head, por exemplo, existe alguns mapas, por exemplo, no livro do Prometheus, de anatomia. Tá lá. Livro de anatomia básico. Tá lá. Quando eu vejo o livro de anatomia que eu estudei na época da faculdade, até dó. Esse é o melhor livro, tá? Quem gosta de anatomia, Prometheus. Coloca lá, se cadastra num site daqueles da internet, para que quando tiver a promoção você comprar, que o bichinho é caro, viu? Sensacional. Zonas de Head. Então repara, o paciente está mostrando na tua cara todos os problemas que ele tem. E você tá como? Caolho. Mal tá enxergando as coisas nele. Porque você está com foco muito para uma determinada patologia, uma determinada área. Não é um problema seu, você foi treinado para isso. Sem problema. A ideia aqui é dar realmente uma visão um pouco mais contextualizada. Por quê? Porque eu estou treinando para isso. Quer dizer que eu sou melhor nem pior que vocês, não. Pelo contrário. Se pegar os casos de vocês da minha mão, às vezes falam, ih, cara, e agora? Eu vou entender às vezes o contexto todo, mas na hora de intervir ali não vou conseguir fazer. Normal. Tá? Legal. Olha, tipo meio palestra coach agora, né? Tipo, nada nos pacientes é unifatorial. Nada. Nada, 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 nada. Suspeita que algo está errado. Se você está achando que ele só tem um problema. O corpo não é besta, não. O corpo não é idiota, não. O corpo não é Zé Mané, não. Um probleminha qualquer e vai dar esse sintoma todo. Ele ajusta dali, aperta daqui, aperta de lá, aperta daqui, faz dali, faz o outro. E a pessoa lá judiando dele ainda. E ele dando o melhor dele. Isso é o que acontece. Não caia nessa ideia pueril que as coisas são unifatoriais. Eu uma vez vi uma palestra de um fisioterapeuta, do Marco, trabalha na Onco, e foi maravilhosa a palestra dele. Por quê? Porque ele começou a dar uma visão de fisioterapia, ele nem é osteopata, tá? Mas assim, sem ser unifatorial. E relacionando a área dele, que é câncer, com um monte de outros problemas.
Por quê? Porque o câncer só vai dar quando você tem um monte de outros problemas. É assim. É uma forma integrativa das coisas. Tá? Não tem jeito. Eu vejo que muitos dos ambulatórios que eu conheço aqui são ambulatórios que poderiam usar as noções de integração muito melhor. E quando bater no caso clínico aqui, ó, se discutirem os casos difíceis, cada um poder dar o pitaco melhor. Percebe? Nada é unifatorial. Então, normalmente, isso eu tenho falado nas minhas redes sociais, que é a função autonômica, o paciente ele gira em torno dessas coisas aqui, ó. A gente tem que sacar a anatomia, a fisiologia. E existe uma questão de sobrevivência do paciente, que são as metas do que ele acaba tendo. O metabolismo. Como é que eu trato o paciente sem entender um pouco do metabolismo dele? Sabe uma coisa que eu acho engraçada? É assim, ó, vamos lá fortalecer o paciente. Aí vai lá na fisioterapia fortalecer o paciente, né? Legal. Fortalece o paciente, só que assim, não falou nada de comida para ele. Quer dizer, para você fortalecer tem que comer direito, né? Mas para o paciente não, é só fazer as 3 séries de 10 lá com uma caneleira de meio quilo. Fica estranho pra gente isso? Estranho, né? Estranho. Estranho. Nutrição. Aí, pena que eu não tenho nutricionista hoje aqui. Tá aí uma coisa que é importantíssima. Tá? A gente, fisioterapeuta, não precisa virar nutricionista. Mas calma lá. A gente tem que sair da história da pirâmidezinha alimentar, né? Olha, você pode comer, você não pode isso, você pode aquilo. Porque as pessoas que vocês atendem, sabe qual que é o parâmetro de nutrição delas? É o Globo Repórter e o bem-estar. Ixi mesmo. Se não for vocês, eu digo vocês porque eles vão quantas vezes consultar com vocês, via de regra, fazer as sessões? Quantas vezes por semana? 1, 2. 2 em média? 2 em média. Quantas vezes ele consulta o médico no ano? Quem é que está no campo de batalha? É você. É o enfermeiro. Eles vão lá fazer, ó. São vocês. Se você não começar a ajustar essa coisa, o paciente nunca mais volta. E pensa para um gestor isso aí, que é aquele paciente que não melhora, ele não sai da fila, não atravanca, você não vence a fila. Você não vence a fila, porque é só gente ficando doente. Olha como isso aqui tinha que estar lá no núcleo de saúde da família. E tinha que estar lá, esse conceito tinha que estar mais lá no núcleo de saúde da família. Até do que no hospital de reabilitação. Quem sabe um dia a gente não consegue fazer umas palestras dessas. Isso é importante. E ó, na boa, não adianta a gente ficar esperando da direção, do fulano, né, da chefe, do chefe. Não adianta. Não adianta, cara. A gente trabalha em microcosmo ali, no teu ambiente, e você tem que fazer a diferença ali. Não tem jeito. Tá? Vem os exercícios, a parte emocional. A parte emocional que é importantíssima. Quem de vocês aqui está super conectado à aula, sem lembrar de nada do que tem que fazer em casa quando sair? Pouquíssima gente, ó. E eu não vou me ofender não, tá tudo bem. É normal. Como é que esse negócio não influi na gente? Imagina, e olha, e talvez nós somos pessoas que têm muito mais recursos de lidar com problemas emocionais do que os nossos pacientes. Nós temos que dar uma ajuda para eles nisso aí. Tá? E obviamente essa coisa toda desemboca na patologia. Aí, cara, sabe o que a gente tem que fazer? Caminho inverso. Ele faz um ciclo para dar a patologia dele. A gente tem que fazer o ciclo para voltar.
Por onde que a gente começa? Nós somos fisioterapeutas, começamos pela função. Ponto. O nutricionista começa como? Metabolismo. O médico, cortando o sintoma, remediando o sintoma para que ele possa fazer alguma coisa. Tirando aquela dor maluca, corrigindo aquele coração que não está batendo mais, enfim. É assim que funciona. Cada um entra numa parte do processo, mas o processo tem que ser o mesmo. Percebe?